Página 8, então, daqui a gente já pode pular para os exercícios. Página 13, já são os exercícios. Aqui. Exercício, termo-chave é o resumo, revisão, bom, as questões da prova eu vou tirar daqui desse exercício. Então, são exercícios fáceis, assim, do ponto de vista matemático, porque eles não têm muitas fórmulas. Por exemplo, calcular o momento angular da pessoa, calcule a tensão, esse tipo de coisa. São coisas simples do ponto de vista matemático. Aplicação. Bom, então daqui eu vou tirar. Aliás, a gente tem que ver com o Elinar. Eu vou ter que fazer uma lista. Eu vou fazer uma lista para vocês. Tentar fazer isso esse final de semana para a gente ver logo. Só exercícios. Eu vou fazer a lista e tiro a prova da lista. E aqui, mais ou menos assim, né? Não vou repetir tudo. Pronto. Líquidos. Pronto, então vamos começar daqui. Elinar pode começar. Ai, Ok, professor, tá gravando já. Tudo certo aqui. Tá passando uma caravana aqui. Deixa eu ver que diabo é isso aqui. Peraí. Sei lá. Vamos lá, passar para o próximo assunto. Então, coisas bem simplesinhas, né, nesse livro. Então, vamos agora passar para a parte de hidrostática e hidrodinâmica. Gravitação, vou ver se tiver tempo, senão eu vou deixar para lá. Vou tentar fazer a lista hoje ou amanhã, mando, que aí a gente marca uma sexta para resolver essa lista. Tá? Então, vamos agora entrar na parte dos fluidos. Bom, então, primeiro conceito que a gente trabalha é pressão. Tá? Aqui tem que tomar cuidado com essa definição. Né? Nesse nível aqui nosso, a gente pode dizer que pressão é força sobre área. Deixa eu pegar. Tá? Só tem que tomar cuidado, assim, num ponto de vista, se a gente for mais exato, do ponto de vista mais correto, essa definição de pressão ela não funciona. Ou seja, um curso de física mesmo, hidrodinâmica, hidrostática, a gente não pode dizer isso, porque força é um vetor. Né?
Vamos colocar aqui, por exemplo, uma força. Fisicamente, quando a gente vai definir pressão, se eu colocar força sobre a área, eu tenho que lembrar que força é um vetor. Então, eu coloco uma setinha aqui em cima para dizer que a força é um vetor. Ou seja, a força aponta para algum lugar e obedece às regras vetoriais. Agora, a área não, a área é um número. Né? Por exemplo, um terreno de 600 hectares, terreno de 100 metros quadrados. 100 metros quadrados é um número. E quando a gente divide um vetor por um número, a gente tem um outro vetor. Tá? Ou seja, se eu seguisse essa definição aqui ao pé da letra, eu iria dizer que pressão é um vetor. Tá? Eu já vi isso na internet, num material de um curso aí, está aqui pelo meu computador, não lembro onde, mas é um material que o cara escreve lá explicitamente que pressão é um vetor. Mas isso está errado, a pressão não é um vetor, a pressão é um número. Tá? Então, se ela é um número, a gente pode dizer que eu não posso colocar força lá no lugar desse... Eu posso colocar o módulo da força. Então, eu pego o módulo da força e divido pela área. Tá? Nesse nível aqui, não é pedido isso, eu também não vou pedir para vocês, porque é um nível conceitual só, né? Não é um nível para fazer conta mesmo, só para entender os conceitos. E aí, nesse nível, quando a gente fala em força, a gente pode pensar assim, uma força de 5 newtons. Mas tem que lembrar que 5 newtons é o módulo da força. A força é um vetor que vai apontar não sei para onde. Tá? Agora, nesse nível aqui, a gente pode tirar essas frescuras entre aspas, assim, né? E dizer que pressão é força sobre área. Tá? E aí, força, a gente vai pegar, na verdade, o módulo da força. Vou até colocar aqui, entre as barrinhas, aqui. Só para ficar mais... É o módulo da força. Tá? Então, essa é a primeira observação. Segunda observação é que a gente também não pode dizer que pressão é o módulo da força sobre a área, porque ainda tem mais um detalhezinho. Tá? Que é o seguinte... Se eu pegar, por exemplo, isso aqui, uma caixa, e aplicar uma força assim, deixa eu colocar aqui para o outro lado. 1, 2, 3, vou colocar aqui esse quadradinho aqui, vou colocar aqui para o outro lado. Pego uma caixinha qualquer, uma superfície, né? Aplico uma força sobre ela. Força é um vetor. Força é um vetor, e aí eu aplico essa força em cima dessa superfície aqui. Eu posso dizer que a pressão é essa força dividida pela área? Também não pode, porque quando a gente usa essa definição aqui de pressão, essa força que entra para a pressão, ela é só a força perpendicular à área. Ou seja, essa forçazinha que está aqui, eu vou decompor em 2 pedaços. Vou até tirar isso aqui para ficar melhor para desenhar. Tá? Pego uma superfície qualquer. Não, deixa eu... E aí, a força que entra para a pressão é só a componente da força perpendicular à superfície. Ou seja, eu tenho que decompor primeiro essa força. Como é que a gente faz para decompor essa força? Faz o triângulozinho retângulo. Né? Então, vou pegar aqui um triângulozinho retângulo. Aqui, esse triângulo. E aí eu vou dizer que essa força que está aqui
ela é o F perpendicular mais o F tangencial, ou seja, desses dois lados do triângulo, vou transformar eles em vetores, fazer com setinhas aqui, uma setinha perpendicular e uma setinha tangencial que encosta na superfície. Tá? Ou seja, essa força, vou chamar de força F aqui. F. Vou colocar F em negrito para dizer que é força. Aí, essa força, a gente pode dizer que ela é a força paralela, uma componente paralela à superfície, paralela, mas vou já ajeitar isso aqui, mais uma componente perpendicular. F perpendicular. Vou colocar em negrito, que são as forças. F é uma força, F paralela é outra força, F perpendicular é outra força. Bem pequenininho, 8. Estes Fs aqui, vou colocar bem grande. Isso aqui. Tá? Então, esse F, ela pode ser escrita, essa força aqui é o KT, é a hipotenusa maior lado, ela pode ser escrita como uma componente paralela à superfície, mais uma componente perpendicular à superfície. Tá? A componente perpendicular, vou até colocar esse negócio aqui para o outro lado. Aqui. A componente paralela é paralela à superfície. E a componente perpendicular é perpendicular à superfície. Então, aqui, a componente perpendicular é essa daqui. Vou escrever aqui. F perpendicular. Negrito, 14. Então, o que entra para o cálculo da pressão, na verdade, é só essa força perpendicular à superfície. Essa força paralela à superfície, ela não entra no cálculo da pressão. Ela vai entrar, isso daí é tensão, uma outra coisa chamada tensão de cisalhamento. Tá? Ou seja, essa força que entra aqui é só a força paralela. A componente da força paralela perpendicular à superfície. A componente da força perpendicular. Acho que eu troquei. Então, essa força aqui, ela é, vou colocar assim, só a componente perpendicular à superfície. Tá? Ou seja, quando a gente faz uma força em cima de uma superfície, eu pego essa componente perpendicular e divido por essa área. E a componente, estou falando de módulo, né? Por isso que eu coloquei esse módulozinho aqui. Então, é o módulo da componente perpendicular
a superfície, que é o que a gente chama de pressão. Tá? Então, pressão é um número, um escalar. Vou colocar aqui pressão. É um número. A gente chama de grandeza escalar. Tá? Por isso, pressão não pode ser dito que é uma força sobre a área. É o componente da força perpendicular à superfície dividido pela área da superfície. Tá? Como a pressão é um número, não tem sentido em falar em pressão para baixo, pressão para cima, porque é só um número. Quem aponta para baixo ou para cima é a força. Tá? Aqui, por exemplo, a gente, aqui embaixo, na superfície da Terra, a gente tem uma camada de sei lá quantos quilômetros de ar em cima da gente. Essa camada ela faz pressão em cima da gente e a gente sente essa pressão igualmente em todo o corpo. Não tem um lado que tem mais pressão do que o outro. Né? É aproximadamente constante. A não ser que o cara suba numa altitude muito grande, que aí a pressão vai variar. Né? A variação vai ficar maior de pressão. Então, aqui, por exemplo, é uma professora deitada em cima de uma cama de pregos. Né? Primeiro ela jogou essa maçã na cama de pregos, aí aconteceu isso aqui com a maçã, e depois ela deita em si. Não vão fazer isso em casa, nem mandar os alunos fazerem. Tá? Ela deita, isso daqui tem tudo preparado, tem um carrinho, não sei o quê. Mas esses pregos não vão furar ela, porque a força para baixo, qual é a força para baixo em cima dela? É a força-peso, força da gravidade. Né? Essa força para baixo está dividida. A força para baixo é perpendicular a essa superfície aqui, a superfície é horizontal, a força para baixo é perpendicular. Então a gente pega o módulo do peso dela, sei lá, vamos supor 600 newtons, e divide pela área. Como a área dela é grande, por isso que ela está deitada, né? Aí a força-peso vai ser dividida nesse monte de preguinhos aqui. Quanto maior a área, melhor. Quanto mais esparramada ela tiver, melhor, tá? Porque quando a gente aumenta a área, a gente diminui a pressão, tá? E aí, ou seja, o que fura a pele, ou uma maçã, por exemplo, não é uma força, é uma pressão. O problema não é a força, é a pressão. Tá? Por exemplo, eu não sei exatamente, mas eu já ouvi falar que um tiro de um revólver normal, ele tem uma pressão mais ou menos, uma força igual a de um soco. Tá? Só que o soco não fura uma pessoa e a bala fura. Qual é a diferença? A diferença é a área, porque a área da bala é menor, e aí, como a área da bala é menor, a pressão vai ser maior. Então, o que vai furar a pessoa é a pressão, não é a força, certo? Aqui, por exemplo, a maçã ela já tem um peso menor, mas a área dela é menor ainda, porque ela é um círculozinho, uma esferazinha, né? Então, já fura a maçã. Ok? Bom, pressão em um líquido. Deixa eu colocar aqui a animaçãozinha. Cadê a pressão?
Isso aqui é um barômetro que mede pressão, né? Ah, legal. O que a gente vê, se for medir, ó, a pressão, aqui está o número da pressão. Numa determinada altura da atmosfera, a pressão é constante. De onde, e essa pressão é um número, por exemplo. Aqui não está especificado para onde a pressão aponta, porque isso não tem sentido. Tá? A pressão não aponta para lugar nenhum. E a gente vê aqui que numa determinada altura, a pressão é constante. Tá? De onde vem essa pressão? Ou seja, pressão é força sobre área, entre aspas. De onde vem essa força? Essa força é a força que esse monte de moléculas da atmosfera estão fazendo numa determinada área. Tá? Por exemplo, a área aqui seria a área da ponta desse negocinho aqui. Tá? E aí a força é a força peso de todas essas moléculas. Essa atmosfera que está acima do barômetro, ela tem um peso. Né? Está em cima desse negócio aqui, ela tem um peso. Se a gente pegar essa força, peso e módulo e dividir pela área, a gente vai ter uma pressão, que é isso que está aqui. Tá? Quilopascal. Quilo é 1000, pascal é a unidade de pressão no SI. 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. Ou seja, o que é um pascal? É uma pressão quando a gente aplica uma força de 1 newton em 1 metro quadrado. Se eu pegar uma mesa, por exemplo, de 1 metro quadrado e aplicar uma força de 1 newton lá, a pressão que eu vou estar fazendo perpendicularmente à superfície. Né? A pressão é 1 pascal. Tá? Essa pressão aqui na atmosfera ó, é 101 quilopascal, ou seja, o que significa isso? Que 1 metro quadrado tem uma força de 101 mil newtons. Ou seja, se a gente pega uma mesa aqui na superfície de 1 metro quadrado, essa mesa está sofrendo uma força de 100 mil newtons. É uma força grande. Por que é uma força grande? Porque tem muito ar em cima da mesa. É como se colocasse um livro em cima da mesa. Só que em vez do livro eu coloco uma coluna do tamanho e da altura da atmosfera. Então a força é bem maior. E por que a mesa não vai para baixo? Porque assim como tem pressão devido a uma força peso, vai ter uma pressão, uma força de baixo para cima. Na verdade, aqui na atmosfera tem força para todo lado. Vou te colocar aqui no livro que fica mais fácil de desenhar. Numa determinada altura da atmosfera, para ver onde é que eu desenho isso. Numa determinada altura, vou colocar aqui, ó, uma caixinha, uma bola, por exemplo, uma bola. Aqui vai ter forças. Deixa eu ver. Vai ter forças para todo lado. Então tem uma força assim, uma força assim. Essa força ela vai tentar esmagar a bola. Então tem força para todo lado da bola. Quando a gente faz, por exemplo, vácuo na bola, ou tenta fazer vácuo numa garrafa PET, ela é esmagada. Esmagada por quê? Por causa dessas forças associadas à pressão. Tá? E essas forças vêm de onde? Vêm desse monte de moléculas que está aqui na nossa superfície. Tá? Na Lua, por exemplo, que tem uma gravidade menor, essas forças são menores, então a pressão é menor. Tá? Aqui na atmosfera, onde a gente está no nível do mar, aproximadamente, se a gente tira as forças daqui de dentro, ou seja, tira o ar daqui de dentro, aí essas forças vão esmagar a bola para dentro. Tá? Por outro lado, se pegar um astronauta, levar ele lá para o espaço, então no espaço não tem mais ar. Aí, por exemplo, mas dentro dele tem, não tem, ou seja, aqui dentro, deixa eu desenhar aqui um pouquinho.
maiorzinho aqui. Uma bola. Por que que um balão ele não é esmagado? Porque dentro do balão tem forças, como dizer, dentro do balão tem forças que se opõem a essas forças da atmosfera. Então, dentro do balão tem isso aqui. O ar que está lá dentro, ele faz força para todo lado. Tá? Então, vai ter uma pressão interna na bola. Tá? Essas forças aqui, elas vão anular as forças da atmosfera. Tá? De forma que a força resultante na parede do balão é zero. Então, as forças internas vão contrabalançar essas forças externas. Né? Ou ainda, a pressão interna é igual à pressão externa. Tá? Se a gente tirar esse ar daqui de dentro da bola, então a pressão de fora, essas forças de fora, vão esmagar a bola. Isso funciona, por exemplo, para uma garrafa PET, alguma coisa do tipo. Né? Tá? Se a gente vai para o espaço sideral, então saem essas pressões externas aqui. A pressão interna continua. O cara lá com aquelas roupas de astronauta tem pressão interna. Tá? Por que que a roupa não explode? Porque ela é feita de material resistente, então ela não vai espocar. Mas se tirar roupa, se o cara colocar, por exemplo, essa mulher aqui, lá no espaço, leva ela para o espaço e solta ela do jeito que ela está, ela vai explodir. Por quê? Porque as forças internas não vão mais ser anuladas pelas forças externas. Porque no espaço não tem molécula lá para fazer força de fora para dentro. Né? Então, uma pessoa sem roupa ou, sei lá, de jeans lá no espaço, ela vai explodir. Tá? Só não explode, o astronauta só não explode porque a roupa dele também é bem resistente. Tá? Quando a gente mergulha na água, essas forças externas ficam maiores. Aí a pressão externa fica maior. Por exemplo, aqui, ó, além disso, antes de mergulhar, quando a gente vai para cima, ó, a pressão vai diminuindo. Por quê? Porque o peso da camada de ar vai ficando cada vez menor. Né? Ou seja, o ar que tem em cima desse barômetro aqui, sei lá, tem 500 metros de uma coluna de 500 metros de altura. Aqui já diminuiu a altura da coluna, então a pressão vai caindo também. À medida que a gente vai subindo, a pressão vai caindo. Tá? À medida que eu vou baixando, a pressão vai aumentando. Quando eu entro num fluido, a pressão ela varia mais ainda, mais rapidamente. Tá? Então, no fluido, essa pressão varia muito. Certo? Por quê? Porque o peso do fluido ou a massa do fluido o fluido é mais denso do que esse ar aqui. Então, por exemplo, um peso de uma camada a força-peso de uma camada já de um metro cúbico de fluido, de líquido, é maior, bem maior do que o peso de um metro cúbico de ar. Né? Então, a pressão aqui fora é menor do que a pressão aqui dentro. Tá? Deixa eu ver o que fala aqui da pressão. Salvar. Esse aqui para baixo. Aqui. Aí. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Isso daqui é uma formulinha para a gente calcular a pressão
no líquido, tá? Peso específico. O que é peso específico? Deixa eu ver se ele define aqui. É o peso dividido pelo volume. Deixa eu só ver se tem aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, tá aqui. Peso específico. É o peso pelo volume, né? Então, vamos lá. Eu pego o peso específico, que é o peso dividido pelo volume, e multiplico pela profundidade. Tá? Isso daí vai dar a pressão. O que acontece aqui na atmosfera? Eu vou pegar o peso específico. O que é o peso específico? Vamos supor um cubo. Aí eu pego o peso dele. Como é que eu acho o peso? É a massa vezes a gravidade, né? Então eu vou pegar a massa vezes a gravidade de um cubo e divido pelo volume do cubo. Aí eu vou ter esse peso específico, tá? Por exemplo, se a gente tiver um dado, um cubozinho aqui, né? Deixa eu desenhar um cubo. Vamos pegar o peso específico. O que é o peso específico? É a massa aqui dentro dividido, multiplicado pela gravidade. Ai, caramba. Agora o cachorro começa a latir daqui a pouquinho. Então, pego o peso desse cubo aqui, por exemplo, do que está dentro, né? Vamos supor água ou ar. Pego esse peso e divido pelo volume do cubo. Tá? Qual é a massa que está aqui? A massa vamos supor, deixa eu colocar aqui. Não, melhor não falar disso, eu ia falar sobre densidade, mas para não complicar mais, a gente pega esse peso de uma caixa d'água e divide pelo volume da caixa d'água. Tá? Volume da caixa d'água, por exemplo, se ela tiver 1 metro de aresta, então o volume dela é 1 metro cúbico. Tá? Volume, pega o peso disso aqui, tá? Divido pelo volume, divido peso pelo volume, e aí eu tenho esse peso específico. O que eu faço com esse peso específico? Eu multiplico pela altura, profundidade, né? Melhor profundidade. Isso aqui. Tá? Então, peso específico. Vamos dizer assim, é o peso de 1 metro cúbico dividido pela superfície de 1 metro quadrado. Né? Porque tem que lembrar que o volume é metro cúbico e a área é metro quadrado. Então, eu pego o peso desse negocinho aqui, desse cubo, que pode, por exemplo, ter uma aresta de 1 metro, tá? Divido pela área dele. Pela área não, pelo volume. Estou confundindo. Pego o peso, divido pelo volume. Caramba, eu acho que eu falei errado ainda agora. Eu pego o peso e divido. Cara, acho que tem alguma coisa queimando aqui. Não sei. Espero que não seja um incêndio aqui. Se continuar isso, eu tenho que ver. Peso desse negocinho aqui, dividido pelo volume dele, não é pela área, eu errei. Divido pelo volume, aí eu tenho peso específico, tá? E aí eu multiplico esse peso específico pela profundidade. Tá? É óbvio que se eu estiver tomando, por exemplo, esse cubinho de ar ou de água, é óbvio que o peso da água é maior, né, para um mesmo volume, 1 metro cúbico. O peso da água é muito maior do que o peso de ar, de 1 metro cúbico de ar.
Então, para a água, esse peso específico é grande, para o ar é maior do que o do ar, né? E aí, quanto maior esse peso específico, maior a pressão para uma determinada profundidade. Tá? Vou colocar aqui na simulação. Aqui, por exemplo, qual é a profundidade? Enquanto eu estou aqui, é a profundidade na atmosfera. Então, a gente tem a atmosfera e a gente pode colocar isso aqui, ó, medir essa profundidade lá do topo da atmosfera até aqui onde está esse negócio. Então, isso vai ser a profundidade do barômetro, desse instrumento aqui. Tá? Então, profundidade, essa daqui, e o peso específico é o peso de 1 metro cúbico dividido pelo volume de 1 metro cúbico. Aqui no ar, não sei quanto é o valor exato desse negócio. Tá? Aí eu teria pressão por aqui. Quando eu vou para a água, o que aumenta? Aumenta o peso específico da água. Tá? Porque esse cubinho agora vai ter uma massa de água que é maior. O peso é maior, então aqui embaixo esse peso específico é maior do que no ar. Então a pressão vai ser maior. Tá? Seria, por exemplo, em vez do cara fazer isso aqui na atmosfera, ele faz isso no oceano. Então, no oceano tem uma variação de pressão muito maior por causa do peso específico. Tá? Então, é isso aqui. Quando a gente entra no líquido, aí a pressão aumenta muito. Deixa eu encher esse negócio aqui. Aqui, ó, quando eu entro no líquido, a pressão varia muito. Para essa alturazinha do líquido, eu tive uma variação de 101 até 130 Pascal. Uma variação muito grande. Por quê? Porque o peso específico é muito alto. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, pressão de 1 atm. O que é esse 1 atm? 1 atm, por definição, é a pressão no nível do mar, que é esse daqui, né, o nível do solo. Aí a gente convenciona a dizer que a pressão aqui é de 1 atm. Tá? Pode usar outras unidades, por exemplo, aqui Newton por metro quadrado, e o inglês psi, eu não sei como é que define isso. Tá? Vou colocar a regrazinha aqui. Tá? Então, aqui no fluido, a gente vai pegar o peso específico do fluido. Lá na atmosfera, a gente vai pegar o peso específico do ar, que é menor. Quando eu coloco aqui, por exemplo, quando eu diminuo essa densidade, quanto menos denso, menor o peso específico. Então, ó, quando eu diminuo a densidade, a pressão cai. Significa que se eu mergulhar na água, ou no álcool, ou no óleo, eu vou medir 1 metro. 1 metro na água, 1 metro no óleo, 1 metro no álcool. Eu vou medir pressões diferentes, tá? Porque o peso específico, ó, aqui é o mel, tem um peso específico maior, aqui é a água, peso específico intermediário, e a gasolina, que tem um peso específico menor ainda. Tá? Deixa aqui no sistema métrico. Tirar essa folhinha. Encher de novo. Então, mexer na densidade significa mexer no peso específico.
Se aumentar a gravidade também, o que acontece quando aumenta a gravidade? Bom, se eu aumentar a gravidade, eu vou aumentar esse peso, porque o peso ele é massa vezes a gravidade. Então, se eu aumento a gravidade, eu aumento o peso. Se eu aumentar o peso específico, eu aumento a pressão. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se funciona aqui fora. Ó, variando a gravidade, a gente varia a pressão. Por quê? Porque a gente está variando esse peso específico para uma mesma profundidade. Ó. Aqui. Quando eu mexo na gravidade, eu mexo na pressão, porque eu estou mexendo no peso específico. Tá? Então, deixa eu ver lá o que tem no livro. Então, isso é essa formulinha aqui, tá? De pressão. Aqui, cara. Eles medem, por exemplo, vamos supor que isso aqui, a gente esteja trabalhando, que esse fluido aqui seja o sangue de uma girafa. O sangue é mais denso do que o ar, né? Então, numa girafa, como essa altura aqui, a profundidade é muito grande, aqui, por exemplo, seria a ponta da cabeça dela, como essa variação de altura aqui é muito grande, a variação de pressão também é muito grande. Tá? Então, isso significa que o coração dela tem que bombear sangue com mais pressão para ele poder chegar lá na cabeça. Né? Não sei o que ele fala não me lembro. Eu já vi isso. Ah, tá. Outra coisa essa densidade, a densidade é o que entra aqui, essa densidade. Tá? Essa densidade do fluido, ela é prática, do líquido, é praticamente constante. No ar, não. No ar, quanto mais baixo a gente estiver, mais vai aumentando a densidade. O ar vai ficando mais denso. Por isso que quando um time de futebol vai disputar uma partida lá, sei lá onde, numa montanha, normalmente o time vai, sei lá, 2 semanas antes. Para quê? Para se acostumar com a densidade de lá, que é menor do que a densidade aqui no nível do mar. Né? Densidade menor significa o quê? Significa que 1 metro cúbico aqui vai ter menos ar do que mais ar, aliás, né? Mais ar do que 1 metro cúbico lá em cima da montanha. Isso nos gases é muito perceptível, a mudança é muito maior. Tá? Menos ar dentro de 1 metro cúbico significa menos ar para o cara respirar. Então, lá em cima de uma montanha, ele tem pouco ar. Então, ele tem que adaptar o organismo dele, e aí, por isso que eles vão lá, sei lá, 1 semana antes, né? Para se acostumar com a densidade lá de cima da montanha. Isso nos gases, na atmosfera. No fluido, não. No fluido, a densidade é praticamente a mesma. Praticamente, né? Tem mudanças pequenas, mas para efeitos de laboratório é a mesma. Certo? Então, no fluido, essa densidade aqui é a mesma, é constante. Né? Tá? Muda, óbvio, muda de corpo para corpo, de líquido para líquido. Se eu pegar o mel, a água, a gasolina, eu vou mudar a densidade. Mas se eu escolher, por exemplo, a gasolina, então a densidade em todos os pontos é praticamente constante. Né? Então, pressão é proporcional à profundidade e ao peso específico. O que é o peso específico? É o peso dividido pelo volume. Peso, sei lá, de 1 metro cúbico dividido pelo volume. E aqui é uma coisa
experimental, que é o seguinte, ó. Essa formulinha lá, deixa eu colocar. Só copiar ela aqui. Vou tirar uma foto daqui. Vou lá para outra página. Quando a gente faz um negócio desse tipo aqui, ó, chamados vasos comunicantes. Bom, se isso daqui é o mesmo fluido, então a densidade dele é a mesma, supondo que seja um líquido. A densidade é constante em todos os pontos. Densidade constante em todos os pontos, então a gente pode colocar esse peso específico constante aqui. Tá? Então a pressão vai ser proporcional à profundidade. Ou seja, quanto mais profundo, maior a pressão. Além disso, esses dois peixinhos aqui numa mesma profundidade, eles vão estar à mesma pressão. Tá? Por quê? Porque o peso específico é o mesmo e a profundidade dos dois é a mesma. Então, a pressão aqui na esquerda é igual à pressão na direita. Tá? Além disso, essa pressão aqui na superfície tem que ser a mesma também, porque qual é a pressão aqui? É a pressão atmosférica. Tá? É essa pressão que a gente mede aqui. Ó. Vou colocar aqui em atmosfera. Nessa altura aqui. Está variando porque eu não estou seguindo uma linha reta. Né? Mas uma determinada altura, essa pressão é a mesma. Então, aqui, todos esses vasos vão ter que estar com a mesma pressão aqui, na superfície, porque é a pressão atmosférica. Né? Então, aqui tem uma pressão P, aqui tem a mesma pressão P, aqui tem que ter a mesma pressão P também, e aqui também tem que ter a mesma pressão P. Tá? E aqui embaixo também tem que ter a mesma pressão, porque aqui esses vasos estão se comunicando um com o outro. Então, é o mesmo fluido, numa mesma profundidade. Então, todo o pessoal aqui dessa linha de baixo tem a mesma pressão. Tá? E se eu olhar de cima para baixo, as profundidades têm que ser as mesmas, né? Nesses 4 vasos, as profundidades dessa linha vermelha têm que ser as mesmas. Por quê? Porque se não fosse, a pressão aqui seria diferente da pressão aqui. Né? Já que a pressão é peso específico vezes a profundidade. A profundidade aqui no primeiro vaso tem que ser igual à profundidade no segundo, tem que ser igual à profundidade no terceiro. Né? Ou seja, se eu coloco isso aqui, ó, então as profundidades desses dois fluidos têm que ser as mesmas. Tá? Porque aqui embaixo está numa mesma profundidade, tem que estar na mesma profundidade para a pressão ser a mesma aqui. Ó. Tá? Então, isso significa que a altura dos fluidos, essa profundidade total, tem que ser as mesmas. Tá? Aqui é a mesma coisa. Isso daqui deu outra coisa. Okay. Então, nesses vasos, as profundidades vão ser as mesmas e a pressão, numa determinada profundidade, vai ter que ser as mesmas também. Né? Tanto para o peixe da esquerda quanto para o peixe da direita. E
aquedutos romanos. Cara, os caras construíam isso na época de Cristo, né? Incrível. Aqui aquele negócio da direção das forças, né? Que é a força perpendicular à superfície. Ou seja, num fluido, se eu estou apertando com a minha mão, então, deixa eu ver, cadê o desenho? Se eu estou apertando com a minha mão, então dá para fazer uma coisa assim, né? Eu consigo fazer uma coisa assim. Esse esquema aqui. Se eu aperto, por exemplo, a superfície da mesa com a minha mão. Tá? Só que num fluido, num líquido em repouso, se o líquido estiver em repouso, não dá para fazer isso aqui. Por quê? Porque se a gente aplica essa força aqui, por exemplo, essa força paralela, é só fazer essa experiência. A força paralela numa água, de um tanque, de uma panela, de um balde, de uma piscina, quando a gente aplicar essa força paralela, imediatamente a gente desloca o fluido. Então, o fluido não vai aguentar essa força aqui no equilíbrio, se ele estiver em equilíbrio. Tá? Então, para fluidos em equilíbrio, não pode ter essa componentezinha aqui tangencial. Porque se tiver, o fluido deixa de estar em equilíbrio. Tá? Por quê? Porque os fluidos não aguentam que se faça força nesse sentido aqui, na força paralela à superfície. Essa tensão superficial, o fluido não suporta isso. Tá? Se a gente fizer isso aqui no fluido, ele sai do equilíbrio. Então, se o fluido está em equilíbrio, significa que não tem essa componente aqui tangencial. Se não tem essa componente tangencial, então só sobra a componente perpendicular. Ou seja, num fluido em repouso, sempre as forças vão ser perpendiculares à superfície. Tá? Porque se não for, o fluido sai do equilíbrio. Ai, caramba. Tá? Não sei como é que eu volto para aquele. Deixa aqui. Então, num fluido em repouso, numa piscina com águas paradas, ou no lago, em qualquer ponto aqui, deixa eu colocar aqui, qualquer ponto dessas superfícies, as forças têm que ser perpendiculares à superfície, porque se não for, o fluido sai do equilíbrio. Tá? Aí, nesse caso, a gente pode dizer, se a força é perpendicular, então não tem problema. Dizer que a pressão é o módulo da força dividido pela área, porque a força já é perpendicular. E aqui é isso que eu estava acabando de falar, né? No líquido, num copo, por exemplo, essas forças são perpendiculares, isso se o fluido estiver em equilíbrio. Né? Essas forças, além de serem perpendiculares, elas também têm que aumentar com a profundidade, porque eu estou aumentando a pressão. Né? Eu estou aumentando basicamente o peso do fluido que está em cima delas. Por isso que esses vetorzinhos aqui, ó, eles têm módulos diferentes. O vetorzinho maior significa força maior, e aqui a força menor.
Aí a essas forças correspondem também pressões menores, ou seja, quanto mais a gente mergulhar, maior a pressão. Tá? Se o cara mergulhar muito, 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 ele vai ser esmagado, mas antes disso vai esmagar o tímpano, alguma coisa do tipo. Empuxo. Bom, então, para ser sucinto, eu não vou discutir muito esse negócio aqui, eu vou deixar para vocês lerem, mas é só... Deixa eu ver qual é o tamanho do empuxo. Está aqui, ó. É uma coisa pequena. O que vocês têm que saber sobre empuxo? É o seguinte, ó. Quando a gente coloca um corpo em líquido, aqui eu não vou... Depois vocês colocam o celular aqui, eu vou colocar isso daqui na nossa pasta. Colocando o celular aqui, vocês veem os videozinhos, essas coisas. Um corpo em um fluido, que fluido é? Pode ser um líquido ou um gás. Tá? Para ficar mais simples aqui dentro de um líquido, a gente já sabe que quanto maior a profundidade, maior a força e maior a pressão. Ou seja, quando eu venho aqui, ó, quanto maior a profundidade, maior a pressão. A pressão está aumentando. Como a pressão está aumentando, significa que as forças são maiores. Então, as forças aqui embaixo são maiores do que as forças aqui em cima. Além disso, essas forças, se o líquido estiver em repouso, essas forças são sempre perpendiculares à superfície. Tá? Qualquer superfície. Isso num fluido em repouso. Tá? Então, numa pedra, por exemplo, isso aqui, a gente sabe que as forças exercidas pelo fluido são sempre perpendiculares à superfície. Essa figura. Além disso, as forças aqui embaixo são maiores do que as forças em cima. Porque a gente está aumentando a pressão, porque está aumentando a profundidade lá naquela formulinha. Né? Que formulinha é essa daqui? Se eu aumento a profundidade, eu estou aumentando a pressão. Se eu aumento a pressão, eu estou aumentando a força. Né? Então, como as forças embaixo são maiores em módulo, elas têm um módulo maior do que as forças de cima, o resultado, a força resultante aqui embaixo vai ser maior de baixo para cima. Como é que a gente faz a soma desses vetores aqui? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a resultante vai do começo do primeiro até o final do último. Se a gente fizer isso em todos os vetores aqui, a gente vai ter uma resultante para cima. Tá? Essa força para cima é chamada de empuxo. Então, o que é o empuxo? É uma força de baixo para cima num corpo submerso. Então, qualquer corpo que a gente submerge, ou, por exemplo, um balão na atmosfera, a gente pode dizer, o balão está dentro de um fluido que é o ar da atmosfera. O ar, ele é um fluido também. Né? Então, a nossa atmosfera aqui também é um fluido e também tem essa força de baixo para cima, tá? Que é chamada de empuxo. Por causa dessa questão, né? Das forças, da pressão ser maior numa profundidade maior. Bom, aí, então, isso daqui é qualquer corpo mergulhado num fluido sofre a ação do empuxo. Isso significa que nós, aqui, nós estamos mergulhados na atmosfera,
a gente sofre a ação de uma força de baixo para cima. Só que o nosso peso é muito maior e aí a gente acaba ficando aqui pela superfície. Né? Mas num balão, por exemplo, no balão o peso pode ser menor do que o empuxo, aí a força para cima maior do que a força para baixo e o balão vai embora. Tá? Tem aquele padre, deixa eu ver cadê ele, que o cara é famoso. Olha, encontraram aqui o que esse cara ficou famoso porque ele resolveu se pendurar no monte de balão e saiu por aí. Aí fizeram festa para ele. Você já deve ter visto isso aqui. Ele se pendurou no monte de balão, saiu voando por aí e morreu. Né? Por que ele foi para cima? Porque o impulso para cima era maior do que o peso para baixo. Tá? Esse cara morreu, não se sabe quando. Como? Né? Acho que foi afogado. Tá? Então, aqui tem essa força para cima, que é o impulso, tem a força para baixo, que é o peso desse monte de coisa aqui, incluindo o padre, e quando a força para cima foi maior, ele acabou subindo. Né? Sei lá onde esses balões foram... foi esvaziando, aí a força para cima ficou menor, e aí ele caiu em cima, acho que foi no oceano, alguma coisa assim. Ou seja, nós temos aqui na atmosfera também uma força de baixo para cima, né, que é o impulso. E aí o que o Arquimedes descobriu? Né? Essa história do Arquimedes era aquele negócio da coroa do rei, né, que o cara deu, sei lá, vou dar 1 quilo de ouro para o cara, para um ourives fazer uma coroa, e aí o ourives me entrega a coroa, e eu quero saber se ele realmente usou todo o ouro ou não, se ele guardou o ouro e colocou latão aqui misturado. Né? Que foi essa história do Arquimedes, quando ele descobriu a resposta, ele gritou Eureka. Né? O que o Arquimedes descobriu? O impulso, ou seja, a força de baixo para cima, que aparece, ela é igual ao peso do fluido deslocado. O que é o peso do fluido deslocado? O que é fluido deslocado? É o fluido que estava lá e não está mais, porque foi ocupado por outro corpo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar. Quando eu coloco uma pedra na água, vai ter uma parcela de água que estava ocupando o lugar da pedra e não está mais. Tá? Porque agora tem a pedra no lugar. E aí o Arquimedes descobriu que a força para cima, que é o impulso, o módulo dessa força é igual ao peso dessa água que foi deslocada pela pedra. Tá? A força para cima é igual ao peso da água deslocada. Tá? E a força para baixo, a gente já sabe, é o peso dessa pedra aqui. Então, quando a gente tem uma situação desse tipo, qual é a força para baixo? É o peso desse negócio todo aí, do padre mais os balões. Qual é a força para cima? É o impulso. Quanto vale o impulso? É o peso do ar deslocado. Por isso que ele usou balões grandes. Ele não sabia disso. Mas por que é bom usar balões grandes? Porque balões grandes vão deslocar uma quantidade de ar maior. Tá? Que era o ar que estava lá e não está mais, porque está um balão agora. Ou seja, quanto maior o balão, maior o ar deslocado
e maior o peso desse ar deslocado. Então, maior é o empuxo de baixo para cima. Certo? Ou seja, aqui eu vou ver qual foi o fluido deslocado. Foi a água que estava no lugar da pedra. Qual é a força para cima? É o peso dessa água que estava aqui e não está mais. Tá? Qual é a força para baixo? É o peso da pedra, não é o peso da água que estava aqui e não está mais. A força para baixo é a força com a qual a Terra atrai essa pedra. Então, a força para baixo, eu vou até colocar aqui, a força para baixo é o peso da pedra, peso, é igual a massa da pedra massa da pedra multiplicado pela gravidade. Esse é o peso, é a força para baixo. Deu? Deu. Tá? Qual é a força para cima? É o peso do líquido, não é o peso da pedra, é o peso do líquido que estava lá e não está mais, porque a pedra está lá. Que a gente chama de fluido deslocado. Tá? Então, força para baixo é o peso do objeto, força para cima, em módulo, é o peso do fluido que estava lá e não está mais. Tá? Como é que a gente pode saber qual é o fluido deslocado? É só pegar e fazer isso aqui, ó. Coloca uma bacia cheinha de água. Isso aqui. Estava até a borda, sem a pedra. Quando eu colocar a pedra, vai vazar uma determinada quantidade de água. Aí, qual é a força para cima? Qual é o impulso, nesse caso, né? Vai ser o peso dessa quantidade de água que foi deslocada, quantidade de água que vazou. Certo? Aqui, aqui além do impulso, tem a força do fio, mas é outra história. Ok? Como é que o Arquimedes descobriu isso? Ele descobriu isso quando ele foi se meter dentro de uma banheira e viu que vazou água da banheira. Aí, não sei como, ele descobriu que o impulso, a força para cima, seria o peso da água deslocada. Tá? Então, por exemplo, como é que a gente faz para saber se essa pedra aqui é realmente uma pedra ou é só um isopor? Eu coloco os dois dentro da água, vejo qual foi o fluido deslocado e vejo qual foi o maior peso do fluido deslocado. O isopor que não vai deslocar quase nenhuma água, ele pode até ficar flutuando aqui. Ou seja, o isopor vai deslocar pouco peso, pouco líquido, né? Tá? Então, o impulso sobre o isopor é menor. Os dois podem ter a mesma forma, uma pedra de isopor e uma pedra de chumbo. Só que a pedra de chumbo desloca uma quantidade maior. Aqui. Deixa eu ver se tem a simulação aqui do impulso. Não. Ver se tem alguma coisa aqui sobre impulso. Tem, mas eu não sei onde é que anda isso. Está em algum lugar. Não sei daqui. Voltar para lá. Por exemplo, essa isso aqui eu vou deixar, não vou ficar repetindo aqui, porque vai ficar muito chato. Tá aqui, ó.
tá aqui. Isso daqui é porque, por exemplo, a gente se sente mais leve na água, por causa do empuxo, né? Essa força de baixo para cima. Então, o peso aparente é menor. Aqui, por exemplo, o peso dessa massinha aqui é 3 newtons, né? Fora da água. Quando a gente coloca essa massinha dentro da água, vai ter os 3 newtons para baixo, mas vai aparecer também uma força para cima, que é o empuxo, né? E aí o peso aparente, a força para baixo aparente, na verdade vai ficar resultante do peso original para baixo, menos o empuxo para cima. Tá? Então o peso aparente dele vai ser 1 newton, por exemplo, tá? Por causa do empuxo. Aliás, é isso aqui que eles fazem para treinar astronautas na falta de gravidade. Eles colocam os astronautas dentro de uma piscina e aí colocam a densidade do fluido tal que a força resultante sobre o astronauta é zero. E aí eles ficam lá como se estivessem flutuando mesmo no espaço. Bom, aqui tem testes, vou supor que vocês vão ler isso aqui. Professor, Oi, pode falar. é como se fosse como se fosse o mesmo princípio para os submarinos, para subir ou descer? Exatamente. Eu não sei como é que funciona exatamente o submarino, cara, né? Não sei como é que funciona isso, eu não sei. Mas é basicamente essas forças que estão em jogo, é o impulso e o peso, né? O que faz o submarino afundar, se bem que lá deve ter hélice, né? Não sei como é. Mas se tiver com o motor desligado, o que faz ele ir para baixo ou para cima é o peso dele e o impulso dele, né? Isso tem um peixinho também que faz isso, né? Quando, por exemplo, quando a gente quer aumentar o impulso, aumentar a força de baixo para cima, o que o cara tem que fazer? Ele tem que aumentar a quantidade de líquido deslocado. Como é que ele vai aumentar a quantidade desse líquido deslocado aqui? Né? É só aumentar o volume dele. Tá? Ou seja, é só olhar para cá. Ó. Se essa pedrazinha, ou sei lá, esse peso, se a gente aumentar o volume disso aqui, ele tufar, então ele vai deslocar mais fluido. Então, se ele deslocou mais fluido, ele vai aumentar o peso do fluido deslocado. Ou seja, vai aumentar o impulso sobre ele, que é a força de baixo para cima. Né? Então, quando o submarino quer ir para cima, ele poderia, por exemplo, aumentar o volume dele. Né? Sei lá, enche uma câmera, um balão, alguma coisa assim. Se bem que eu acho que no submarino tem motor, o negócio não é tão simples assim. Mas as forças que estão em jogo assim, com o motor desligado são essas. Né? Okay? O peso do submarino como um todo não vai variar, porque a não ser que ele jogue fora alguma coisa. Mas um submarino fechado ele tem um peso constante. Né? Então a força para baixo é sempre a mesma. A força para cima vai depender desse fluido deslocado aqui. E aí esse fluido deslocado vai depender do volume dele. Né? Isso eles devem fazer comprimindo ou não o ar, alguma coisa. Dentro de uma câmara, alguma coisa assim. Bom, isso aqui é porque um objeto... Está aqui, ó, o flutuação. Isso daqui depois vocês colocam no celular de vocês para ver esses filmezinhos aqui. Eu acho que funciona, eu nunca fiz isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se a gente colocar isso daqui no YouTube, que eu tenho até medo. Deixa eu colocar aqui.
eu ver se tem isso no YouTube aqui. Ah, tá aqui, ó. Como eles fazem. Ih, tem até experiências disso aqui para fazer. Ó. Caramba, tem muita coisa. Dá até para construir um submarino. Olha só que coisa. Vou pular isso aqui. Eu não vou colocar isso aqui, porque isso aqui vocês podem fazer quando vocês quiserem, né? Mas vou até colocar esse endereço aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Isso daqui é interessante. Nessa situação aqui, qual é o fluido deslocado? É só essa partezinha daqui de baixo. Tá? Então, ela tem um determinado peso, essa parte. O fluido que estava aqui não tem mais, tem um peso, que é o fluido deslocado, que vai ser igual em módulo à força do empuxo. Né? Vou ver aqui. Muito legal isso. Isso aqui vocês podem fazer para os alunos de vocês. Ó. O volume é o mesmo, só que nesse caso do balão, a força para baixo muda. Se eu colocar um balão cheio de ar ou um balão cheio de água, a força para baixo muda. Né? Bolinha. Acho que isso é o balão. Né? Enfim, legal, muito legal. Isso aqui eu vou até guardar aqui no nosso livro para colocar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ctrl V. Isso aqui, quando vocês não tiverem nada para fazer, vocês ficam olhando. Pena que está em inglês, né? Mas seria excelente fazer esse tipo de coisa para os alunos aqui, né? Para os alunos verem. Aqui, nossos alunos. Né? Só que isso não é nível universitário. Né? Fala até do peixe. Ó. Interessante, muito legal. A gente aqui, por exemplo, na Amazônia, né? A gente deveria ter obrigação de saber isso. Agora, se eu não me engano, vocês ainda vão ter mais disciplinas de física. Aí dá para ver isso mais detalhadamente. Aqui, nos cursos daqui, tem Física 1 e Física 3. Que são essas coisas mais detalhadas. Aqui o jacaré, que tem... como é que o jacaré faz para boiar, para submergir, ou ir para cima, ou ir para a superfície. Lembrei agora daquele pai que levou o filho para passear na Disney, foi passear com o filho na beira de um lago, um jacaré apareceu, o crocodilo, e comeu o filho do cara, matou o garoto. São coisas... Flutuação, é isso que eu estava falando, a flutuação é um balanço de forças, né? Entre a força para baixo e o fluido deslocado. Por exemplo, aqui, se a gente pega o ferro de um navio, constrói um bloco, ele vai afundar. Mas se eu pego o mesmo ferro e faço um navio, o que eu estou fazendo? Eu vou estar aumentando o volume do fluido deslocado, né? Aqui, nessa situação da esquerda, o fluido deslocado foi esse aqui. Então, esse fluido aqui, que estava aqui, né, esse quadradinho de água,
ele tem um peso para baixo. Esse peso em módulo é igual ao empuxo para cima aqui, né? Só que o empuxo vai agir no... Ó, aqui dá para ver legal. Por que o fluido estava em repouso? Esse quadradinho de fluido aqui. Porque a força para baixo é igual à força para cima. Qual é a força para baixo dele? É a força da gravidade, é o peso desse cubinho. Qual é a força para cima? É o empuxo desse cubinho. Qual é o empuxo? O empuxo é numericamente igual ao peso do fluido. Então, no próprio fluido, ele vai ficar em repouso porque a força para baixo é igual à força para cima. Por isso que o fluido pode ficar em repouso, ou seja, um copo de água pode ficar em repouso, com a água lá dentro em repouso. Uma piscina pode ficar com a água lá dentro em repouso. Só que quando eu troco isso daqui por ferro, a força para cima continua a mesma, que é o peso do fluido deslocado. Só que a força para baixo aumentou, porque o ferro é mais pesado do que a água. Então, como a força para baixo é maior, o ferro afunda. Tá? Ok? O fluido, esse fluido aqui, ele não vai nem para baixo nem para cima, porque a força para baixo é igual a força para cima, então ele está em repouso. Quando eu coloco ferro, a força para cima continua a mesma, porque ela é em módulo igual a esse peso daqui, só que essa força para baixo fica maior, porque o ferro aumenta o peso. Tá? O que é que eu faço para contrabalançar isso? Eu aumento o volume do fluido deslocado. Como é que eu aumento o volume? É fazendo isso aqui, ó. Construo uma balsa. Aí aumento o volume do fluido deslocado. Como eu aumento o volume, eu aumento o peso do fluido deslocado. O fluido deslocado agora tem mais fluido deslocado. Tá? É tudo isso aqui. Aí, esse pedaço de fluido deslocado, ele tem um peso maior do que o cubinho. Né? Ou seja, aqui no navio, fala. Só um minutinho aí, professor. É o mesmo princípio da questão do murro e da bala, né? Por que a bala fura e o murro não? E aí, afundou porque ele deslocou menos água, a questão do cubo em ferro. E nele, no formato de balsa, deslocou mais volume de água. É basicamente isso. Ele deslocou mais volume de água. E aí, como ele faz isso, aumenta o peso do fluido deslocado, aumenta o empuxo, que é a força para cima. Aí a força para cima fica igual em módulo a força para baixo e o negócio consegue... Tem que tomar cuidado que no murro e na bala as forças são mais ou menos, eu não sei qual é o calibre, se é um tiro de 3/8 ou de sei lá o que, eu não sei. Eu acho que é um revólver normalzinho desse. Né? Também não é uma criança dando murro, deve ser um adulto. Mas o que muda lá no murro e na bala é a pressão. Aqui, o que a gente está mudando é a força, né? Mas também tem uma diferença de pressão. Óbvio que tem uma diferença de pressão aqui. Mas o impulso é uma força e pressão, é força sobre a área em módulo. Tem que tomar cuidado com essa diferença. O impulso é uma força. E o que mata a pessoa na casa da bala é a pressão, não é a força. Ou o que faz aquela mulher ficar deitada numa cama de pregos. Né? Não vão fazer isso, nem pedir para ninguém fazer isso. Tá? O truque é esse, é aumentar, é deslocar mais fluido. Né? Quanto mais fluido desloca. Deixa eu ver. Bom, aqui tem um monte de coisas falando. Aqui tem um esquema interessante que eles fazem para transportar barcos Onde é que é isso aqui? Não sei onde é que é isso. Isso daqui consegue levantar um barco inteiro, né?
Deixa eu ver aqui. Teste, montanha flutuante, princípio de Pascal. Acho que essa é a última coisa que falta para ver. 32. Porque aqui já é tensão superficial, não vou pedir. Deixa eu ver aqui. Capilaridade também não. Deixa eu ver o tamanho do princípio de Pascal. Acho que dá para ver aqui, ó. O que diz esse princípio de Pascal? Quando eu pego um negócio desse aqui, isso num fluido em repouso. Tá? Quando eu aumento a pressão num ponto aqui, vamos supor, eu aumentei a pressão em 5 Pascal, aqui nesse ponto. Quando o fluido atinge o repouso, esse aumento de pressão de 5 Pascal vai se dar em todo o fluido aqui. Tá? Deixa eu ver se tem a simulação desse negócio aqui. Aqui, por exemplo, ó. Vou colocar isso aqui. Tá? Quando eu colocar esse negócio, esse pezinho aqui, eu vou estar colocando força em uma determinada área. Essa força é perpendicular? Porque a superfície da água é horizontal e a força peso é vertical. Então, essa força eu posso usar ela para calcular a pressão. Tá? Vou pegar só o módulo da força. Qual é o módulo da força que esse negócio aqui faz? É a força peso, que é a massa dele, 250, né, vezes a gravidade em módulo, que é 10. Então, essa massazinha aqui, 250 quilos, ela faz uma força de módulo 2.500 newtons. Tá? Aí, quando eu colocar ela aqui, ela vai fazer uma pressão nesse fluido. Tá? Ou seja, além, eu vou estar trocando a camada de ar que tinha aqui em cima, fazendo uma força, a camada de ar faz uma força aqui, faz uma força aqui. Aí essas forças se anulam, a força para cá é igual a força. Se anulam, não. Elas têm mesmo módulo, por isso que essa água não vai para cima aqui e aqui vai para baixo ou vice-versa. Tá? Porque essa força aqui em módulo é igual à força do lado direito. Mas quando eu coloco esse negócio aqui, eu estou aumentando a pressão aqui do lado esquerdo. Aí o que o Pascal disse é o seguinte: olha, quando esse fluido estiver em equilíbrio, então esse aumento de pressão aqui, ele vai acontecer em todos os pontos do fluido. Então, vamos ver. Vou colocar a pressão aqui. Está medindo a pressão aqui nessa pontinha. Aí eu vou aumentar a pressão aqui. Vamos ver o medidor lá. Por que não foi? Ah, tá aqui. Só que foi muito pequenininha, né? Deixa eu aumentar aqui a densidade. Eu pensei que fosse um aumento maior. Vou encher de massa aqui. E vamos olhar aqui para o negocinho de pressão. Tá? Vou colocar isso. 38, 38, 38. Aumentou um pouquinho. Aumentou mais um pouquinho. Aumentou, mas é só olhar aqui para o número da pressão. Ou seja, é isso que o Pascal descobriu. Quando eu aumento a pressão desse lado, esse aumento de pressão vai se dar em todos os pontos do fluido. Tá? E aí eles usam isso para levantar um carro. Tá? Como é que eles fazem esse negócio aqui? É só colocar um carro aqui do lado, do lado direito. Né? Porque, olha, a pressão aqui vai aumentar igualzinho a pressão aqui. Só que o que levanta um carro é uma força. A pressão não aponta para lugar nenhum. O que aponta para algum lugar, aponta para cima, é força. Tá?
Então, não posso dizer que a pressão aqui aponta para cima ou para baixo, porque ela não aponta para lugar nenhum. Mas essa pressão vai ter uma força associada que é perpendicular à superfície, né? E aí, deixa eu ver aqui. Ver se no livro está melhorzinho. Figura que eu quero. Aqui. Ó. Eles usam isso para levantar um carro bem pesado. Por quê? Porque quando eu coloco 10 quilogramas aqui, eu vou aumentar a pressão desse lado aqui de 10 vezes 10 de 100 newtons. Então, essa 100 newtons é força, né? Então, coloquei uma massa de 10 quilogramas. Qual é o peso dessa massa? É 100 newtons, aproximadamente, né? 100 newtons. E qual é a área desse negócio? É uma área A. Então, isso daqui, o que é? É uma pressão. Tá? Esse aumento de pressão vai ter que se dar aqui também, do outro lado. É isso que é o princípio de Pascal. Se eu aumentei a pressão aqui em 100, então lá do outro lado, eu também tenho que aumentar em 100. Certo? Essa pressão aqui, esse aumento de pressão vai ter que ser também de 100. Só que aqui a área é 50. Tá? Então, no lugar dessa força de 100, eu vou ter que colocar uma força que, dividida pela área, qual é a área? É 50A, porque a área desse lado aqui direito é maior. É 50A. Né? Só sei que esse negócio aqui tem que ser igual a esse aumento de pressão. Qual é esse 100? 100 foi o aumento de pressão do lado direito. Tá? Então, o Pascal disse, olha, esse aumento de pressão aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao aumento de pressão no lado direito. Esse é o princípio de Pascal. Só que como aqui do lado direito eu coloquei uma área 50 vezes maior, eu tenho que aumentar a força também de 50 vezes. Tá? Porque se eu colocar só 50 embaixo, o resultado não vai dar mais 100. Né? 100, só para lembrar, era isso aqui. Isso é 100, é do lado direito, esquerdo, aliás. Se eu aumento a área para 50, eu tenho que aumentar a força também. Então, aqui eu vou ter que colocar 50F. Ou seja, a força aqui é 50 vezes maior do que a força do lado esquerdo. Tá? Isso significa que eu consigo levantar um trator, um caminhão. Porque basta eu escolher essa área aqui maior, suficientemente maior. Tá? Se eu aumentar a área 500 vezes, eu tenho que aumentar a força também 500 vezes. Certo? E com isso a gente consegue levantar um caminhão. Na verdade, isso é usado em todas essas oficinas, esse macaco hidráulico, né, que a gente usa. Esse é o princípio aqui. Ou aqui na simulação, é isso que eu estou falando. Se a gente aumentar a pressão aqui, lá do outro lado tem que aumentar a pressão. Como a área é maior, para eu ter o mesmo aumento de pressão, eu tenho que aumentar a força. Aí, com isso, eu obtenho aqui do lado direito uma força maior do que tinha. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tensão superficial não cai. Eu acho que a gente já acabou isso aqui. Isso aqui não entra. Pronto, já vimos 2 assuntos. Deixa eu ver aqui, colocar. Tensão superficial não entra. Eu acho que na próxima, essa semana agora, como tem muita gente que trabalha, eu acho que o pessoal vai preferir aula no sábado, né? Do que sexta-feira à noite. Eu não sei, vocês que sabem. Elianai, cadê o Elianai? O que é que ele... O que o Elianai manda?
A gente pode ver isso um pouco na sexta e um pouco no sábado, ou ver tudo no sábado. Oi, professor. Opa. O senhor quer, em relação aos calendários, é? Não, é porque está acabando. Olha, hoje a gente só tem 2 finais de semana. Ah, não é 2, não, cara. A segunda prova, que dia é a outra prova? Tá certo isso aqui, Elianai? A prova tem que ser dia 12? Ah, esse que a gente tem. Esse que é o cronograma. A Marcelane até pediu para mim o cronograma, né? Até enviei para ela. Isso significa que a gente só tem mais uma aula, cara. Então, é só para saber se a gente vai usar a sexta-feira, dia 4, ou se a gente fica só no sábado, porque ainda falta ver essa parte de hidrodinâmica, campos elétricos e campos magnéticos. Tu que manda, Eliana, por mim, o que vocês determinarem. Não, se for possível, digamos, condensar tudo no sábado, eu acho que fica tranquilo, né? Aí eles ficam com a semana livre aí para estudarem, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou tentar, então, fazer a lista de exercícios dessa coisa que a gente já viu. Na sexta-feira, dia 4, eu vou ficar de plantão aqui, caso alguém tenha alguma dúvida sobre a lista. Só não sei se eu vou fazer acho que dá. Vou fazer a lista e como é o nome, o gabarito. E aí, sexta-feira, dia 4, eu fico de plantão. E no sábado a gente tenta terminar esses assuntos aqui. Tá ok. Aí já na outra é a prova, né? Aí na outra é a prova. Mas eu vou tentar fazer uma lista ainda de exercícios. Tá. E aí tu decide se vai... Se eu mandar para mim, eu coloco lá para eles, né? Porque ajuda, né? Eles já treinam, isso fica legal. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Tá todo mundo dormindo. Ok, Eliana, então eu vou desligando e aí depois eu mando a lista. Tá legal, tranquilo. Eu já vou postar lá no grupo já. Tá bom. Obrigado, senhor. Um abraço. Valeu, aí. Um abraço.